A notícia não é boa. O governo do Reino Unido anunciou que você vai começar a pagar cada vez mais impostos, mas eles anunciaram isso de uma maneira muito silenciosa, de uma maneira muito técnica, que faz até parecer que você não vai pagar mais imposto, mas na verdade você vai sim. E nesse vídeo eu vou explicar para você o que aconteceu, o que vai mudar, como que isso pode te afetar e também como que você pode fazer para se proteger disso. Bom, o que aconteceu? Na última semana a gente teve o Budget, que é um evento anual que acontece para discutir e anunciar o orçamento do país. O que acontece nessa reunião? São três coisas, basicamente, que são discutidas. A primeira coisa é quanto que o governo pretende gastar, aonde que ele vai gastar e quanto que ele pretende gastar. Então, quanto que ele vai investir em educação, quanto que ele vai investir em saúde, quanto que ele vai investir em defesa, quanto que ele vai investir em rodovias, em moradia, etc. A primeira coisa que eles anunciam ali, então, é o quanto eles vão gastar, qual que vai ser o orçamento de gastos do governo. Nessa reunião também é definido como que o governo pretende arrecadar dinheiro. Então ele vai falar assim, ó, da onde eu vou tirar esse dinheiro que eu vou gastar? Eu vou criar um imposto novo? Eu vou aumentar algum imposto? Ali também tem esse anúncio. E também tem as projeções econômicas. O governo também vai anunciar ali crescimento, inflação, vai também anunciar ali o balanço, se ele está gastando mais do que ele está arrecadando, ou se ele está arrecadando mais do que ele está gastando. Ele vai anunciar também os números da dívida, se a dívida do país está crescendo e etc. Então é uma reunião muito importante que aconteceu na última semana. Por que é importante a gente saber o que aconteceu nessa reunião? Porque pode te afetar diretamente. Afinal, você vai saber, por exemplo, se vai ter alguma melhoria em alguma área, por exemplo, da educação, da saúde. Você pode saber se o governo anunciou que ele vai investir mais em moradia, se ele vai investir mais em defesa, qual área da economia que ele vai focar mais. Então você pode saber ali se vai ter alguma melhora em alguma dessas áreas. Também é importante saber porque o governo vai anunciar de onde que vai sair o dinheiro, né? Então você fala, poxa, e aí, de onde que vai vir esses impostos aí para pagar essas despesas? Vai sair do meu bolso? Vai sair do bolso dos mais ricos? Da onde que vem? Como que o governo planeja arrecadar esse ano? Vai estar ali nesse anúncio também. Em terceiro lugar, porque que é importante entender, porque ali a gente tem um direcionamento de como que as coisas vão ser a partir de agora. Então a gente entende, poxa, veio uma inflação mais alta do que esperado, ou veio uma esperança de um crescimento maior, veio um número da dívida muito maior do que a gente estava imaginando. De acordo com a situação econômica, a gente tem uma projeção para os próximos anos. A gente pode se preparar, às vezes, para uma inflação maior ou para uma época melhor de crescimento, que você pode até, de repente, pensar em investir, abrir um negócio, porque a coisa vai estar florescendo por aí. Essa reunião, ela ajuda a gente a identificar como que vai ser os próximos anos. De onde que vem o dinheiro do governo? Eu acho que talvez você já saiba, né? O dinheiro do governo vem através da arrecadação dos impostos e os impostos saem do nosso bolso. Tem o nosso Income Tax, tem o National Insurance Number, tem o VAT, tem o imposto para as empresas, né? O Corporate Tax, tem imposto de tudo que é jeito. A gente vai pagando os nossos impostos aí, Council Tax, e esse dinheiro vai indo para o governo e é com esse dinheiro que o governo pode pagar as coisas que ele precisa pagar. É com esse dinheiro aí que ele vai pagar pela NHS, pela educação, pela defesa. É com esse dinheiro que ele vai pagar a State Pension para os aposentados. É com esse dinheiro que é o Universal Crédito. É com esse dinheiro também que tem, por exemplo, despesas emergenciais, como a gente teve no Covid, onde o governo ajudou muitas pessoas com auxílio emergencial, ajudou muitas empresas a não quebrarem. É isso que o governo faz com esse dinheiro, então, que vem dos nossos impostos. O que você acha? Você acha que o governo do Reino Unido, ele arrecada mais impostos do que ele gasta, ou seja, ele tem um superávit, ou ele gasta muito mais do que ele arrecada, ou seja, ele tem um déficit? Se você nunca parou para pensar nisso, o que você imaginaria? Que o governo do Reino Unido tem um superávit ou que o governo do Reino Unido tem um déficit? Vamos dar uma olhada. No ano fiscal de 2024 até 2025, o governo gastou 1,279 trilhão de libras. Esse foi o gasto total do governo. Só que as receitas, ou seja, o tanto que o governo arrecadou, foi de 1,141 trilhão. Ou seja, o governo arrecadou menos do que ele gastou nesse último ano fiscal. E ele teve um déficit de 137 bilhões. Então, no último ano, o governo do Reino Unido acabou gastando muito mais do que arrecadou. Mas isso aconteceu somente no último ano, será? Na verdade, não. Se a gente olhar esse gráfico aqui, desde 1948 foram poucas as vezes que o Reino Unido teve um superávit, ou seja, teve um ano fiscal onde teve gastos menores do que a arrecadação. A gente consegue ver ali, ó, em amarelo, poucos anos fiscais que tiveram um superávit. A maioria dos anos a gente teve um déficit e isso vem aumentando cada vez mais nos últimos anos. Dá uma olhada aí no gráfico. E o que acontece se o governo, por exemplo, ele gasta muito mais do que ele arrecada? Ele precisa se endividar. Do mesmo jeito que você, se você gasta 2.000 libras por
por mês, mas você está ganhando 1.500, você vai ter que pegar emprestado 500 libras para poder pagar suas despesas. E o governo também faz isso. Quando ele tem um déficit, ele precisa ver qual que foi esse déficit e ele precisa lá e emprestar esse dinheiro. Ele precisa criar dívida para poder arcar com as despesas que ele teve. E por conta disso, por a gente estar vendo esse gráfico aqui e ver que geralmente o governo do Reino Unido tem déficits, ou seja, geralmente o governo do Reino Unido tem que pegar dinheiro emprestado para poder cumprir todas as despesas, a dívida pública do Reino Unido acaba crescendo conforme o tempo vai passando. Se a gente olhar, por exemplo, nesse outro gráfico aqui, a gente pode ver que lá em novembro de 2015, a dívida pública do Reino Unido era de cerca de 81% do PIB, ou seja, tudo que o governo do Reino Unido devia valia o equivalente a cerca de 80% do PIB, que é tudo aquilo que ele produz, como nos últimos anos. Esse déficit fiscal tem crescido, ou seja, essa necessidade de pegar dinheiro emprestado para poder pagar todas as despesas tem crescido, a dívida também tem crescido. Dá uma olhada no gráfico como a partir de 2020, essa dívida disparou, chegando a bater agora quase 95% do PIB. Ou seja, a dívida do Reino Unido hoje, ela é quase 100% de tudo aquilo que ele produz. E qual que é o problema disso? Quando você tem uma dívida maior, você tem uma despesa com essa dívida, você tem que pagar os juros dessa dívida. E dá uma olhada nesse outro gráfico. Olha como a despesa com os juros da dívida, ou seja, só o pagamento de juros que você tem, porque você tem uma dívida, aumentou aqui no Reino Unido também. Ali também depois de 2020. E esse aumento da despesa vem por dois fatores. Primeiro, a dívida aumentou. Você deve mais, então os juros é maior. Mas além disso, nesses últimos anos também, o governo do Reino Unido precisou aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, o que fez com que o custo da dívida também subisse. E o que pode acontecer se ninguém fizer nada? Se ninguém fizer nada, o déficit continua aumentando. Ainda mais porque uma das coisas que o governo precisa pagar, uma das coisas que é uma despesa para o governo, é justamente os juros da dívida. E se os juros da dívida têm crescido cada vez mais, então as despesas do governo crescem cada vez mais. Ou seja, vai aumentando cada vez mais o custo que ele tem. E se ele já está em um déficit e esse custo ainda está aumentando ainda mais, pode ser que esse déficit comece a aumentar ainda mais. Você vai entrando em uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais. Chega num ponto que essa dívida ela vai ficando tão grande e o custo dessa dívida vai ficando tão grande que quase todo o valor que o governo consegue arrecadar acaba indo simplesmente para pagar esses juros. E aí começa a faltar dinheiro para educação, começa a faltar dinheiro para saúde, começa a faltar dinheiro, por exemplo, para as aposentadorias. Por quê? Porque toda a receita que o governo está acumulando está indo simplesmente para o pagamento dos juros. A questão da dívida pública, a questão do déficit fiscal é uma coisa muito importante que precisa ser levado muito a sério. Como que faz para controlar o déficit? Como que faz para controlar a dívida? Ao invés de você gastar muito mais do que você arrecada, você tem que começar a arrecadar muito mais do que você gasta. Porque se você gasta mais do que você arrecada, você precisa pegar mais dinheiro emprestado. Mas se você diminui o quanto você gasta e você aumenta o quanto você arrecada, você vai equilibrando, você vai pagando parte dessa dívida, você vai deixando de pegar dinheiro emprestado e você vai deixando de ter custo com essa dívida também. E vai aumentando o quanto está disponível para você poder gastar com saúde, com educação e com outras áreas. E é isso que o governo fez nesse último budget. Ele anunciou o plano dele para arrecadar mais dinheiro para poder começar a controlar essa dívida. E ele fez várias mudanças, vai ter várias mudanças aí para os próximos anos. Mas a que eu quero focar aqui hoje é no congelamento do Tax Free Allowance. E se você não sabe o que é isso, fica tranquilo que eu vou explicar. Essa, para mim, foi a principal mudança e é a mudança mais silenciosa, talvez seja a mudança mais difícil de entender. Isso tem tudo a ver com o imposto de renda, por exemplo, que você paga aqui. O imposto de renda de 20% vai continuar sendo de 20%. E não vai aumentar na teoria, mas na prática ele vai aumentar, porque o governo prolongou o congelamento do Tax Free Allowance, que já está congelado desde 2021. Eu vou explicar para você agora o que é esse Tax Free Allowance e qual que é o impacto disso para você, dá uma olhada. O Tax Free Allowance é o valor que você não precisa pagar de imposto sobre a sua renda. Eu vou explicar para vocês aqui, ó, mostrando essa tabela. Vamos imaginar que a gente está lá em 2021. O salário mínimo era de cerca de 8 libras e 91. Se você trabalhasse 40 horas na semana, você teria mais ou menos uma renda de 356 por semana, que daria 1.425 por mês, que dá mais ou menos uma renda de 17.107 por
por ano. Esse é o seu salário anual bruto, sem nenhum desconto. E você tem que pagar o imposto. Só que o imposto, que é de 20% e não mudou, ele não incide sobre tudo aquilo que você ganha. Ele não incide sobre 17.107. Você não paga 20% sobre tudo que você ganha. Você tem uma parte que se chama Tax Free Allowance ou Personal Allowance, que é uma parte do seu salário que o governo não vai cobrar imposto nenhum. E quanto que é esse Tax Free Allowance? É 12.570. Então, se você ganhar somente 12.570, você não paga nada de imposto para o governo. O que você vai pagar de imposto? Sobre tudo que você ganhar acima de 12.570. Nesse caso aqui, então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o nosso salário, 17.107, subtrair 12.570 e vai sobrar 4.537,20. E aí vai ser cobrado 20% sobre isso. 20% desse valor dá 907 libras e 44 cents. Então, qual que é a porcentagem real que eu estou pagando de imposto? É de 5% do que eu ganho. Por quê? Porque 907 libras é 5% do meu salário, que é de 17.107. Então, isso é, na prática, o quanto de imposto que eu estou pagando. Qual que é o problema? É que o governo, ele não está atualizando esse Tax Free Allowance de acordo com a inflação. Porque conforme o tempo vai passando, mesmo que você não mude de cargo, mesmo que você não mude de profissão, mesmo que não aconteça nada de diferente com você, o seu salário vai subindo. Vamos dar uma olhada. O salário mínimo lá em 2021 era de 8,91, mas o salário mínimo hoje é de 12,21, simplesmente para acompanhar a inflação. Não é que você está no emprego melhor, não é que você tem um cargo melhor. Você está ganhando mais simplesmente porque aumentou o custo de vida. Então, agora você paga mais de aluguel, você paga mais de alimentação, você paga mais de transporte e você precisa ganhar mais para simplesmente poder acompanhar esse ritmo. E aí, então, se agora o salário mínimo é de 12,20, se você trabalha 40 horas na semana, você ganha cerca de 488. Se você ganha 488 por semana, vai dar mais ou menos 1.953 por mês, 23.443 por ano. É aqui que entra o problema. Você não paga 20% sobre 23.443, porque você ainda tem os 12.570 de allowance. Mas agora, se você pegar os 23.000 e subtrair os 2.570, a parte do seu salário que você vai pagar imposto ainda é muito grande. Você vai pagar imposto sobre 10.873. 20% desse valor é 2.174 de imposto que você está pagando agora, mesmo que ainda seja só 20%. E 2.174 representa agora 9% do seu salário bruto. Ou seja, você continua pagando 20%, mas agora você paga imposto sobre uma parte muito maior do seu salário, porque esses 12.570 aqui não foi atualizado conforme a inflação. Ou seja, o governo ele fala, eu não vou subir a taxa, você pode continuar pagando aí 20%, eu não vou subir imposto. Mas na prática ele acaba subindo imposto, porque ele não fez o Tax Free Allowance ser atualizado conforme ele deveria ter sido para acompanhar a inflação. Na prática agora, você paga 9% do seu salário e não 5% do seu salário de imposto. E o que é pior? Que já está congelado desde 2021, mas o governo anunciou que vai ficar congelado até 2031. Então vamos fazer uma simulação aqui. Se a gente tiver a mesma valorização de salário mínimo que a gente teve nos últimos anos para os próximos 6 anos, até 2031, a ideia é que o salário mínimo lá em 2031 seja de cerca de 17 libras a hora, o que dá 686 na semana, 2.745 no mês, 32.947 no ano bruto. Você não paga 20% sobre o total. Você tem que subtrair o Tax Free Allowance, 12.570. Porém, olha como essa conta fica agora. 32.947, que é o quanto você ganha, se você subtrair 2.570, vai dar 20.377. Olha o tanto de salário que você tem que o imposto vai incidir agora. 20% desse valor aqui é 4.075 libras. 4.075 libras representa 12% do seu salário, que é de 32.947. Ou seja, o governo não está aumentando o quanto você está pagando de imposto, mas ele também não está atualizando o Tax Free Allowance. E agora o imposto ele incide sobre uma parte cada vez maior do seu salário e você acaba pagando uma porcentagem do seu salário de imposto muito maior do que você pagava antes. Em 10 anos, de 5% de imposto que você pagava, você está pagando 12%, mesmo o governo não tendo anunciado nenhum aumento. Parece então que está tudo bem, parece que está tudo certo, mas na verdade não está. E esse para mim foi o principal ponto do último budget, esse prolongamento desse congelamento do Tax Free Allowance. Esse Tax Free Allowance ele já deveria ter sido corrigido e ele não foi. E agora o governo anunciou que vai demorar mais 6 anos ainda para ter essa correção. Isso é muito ruim porque aumenta muito a porcentagem do seu salário que vai para os pagamentos de impostos. Enfim, mas esse vídeo, como eu falei, além de explicar o que aconteceu,
e mostrar qual que seria o impacto disso no seu salário e na sua vida, eu também ia falar sobre possíveis soluções que você pode ter para poder amenizar o aumento desses impostos. E as soluções, elas são duas. Duas maneiras muito simples de você se proteger é, se você é empregado, através da sua work pension. A work pension é aquele negocinho chato, sabe aquela cartinha que quando você entrou no trabalho, chegou na sua casa e você ignorou? Sabe aquele desconto que você estava vendo no seu payslip e você foi lá e falou assim, ó, eu não quero esse desconto mais aqui não. Ei, peraí, ei, eu quero meu dinheiro, eu não quero mais esse desconto. A work pension é um fundamento essencial da sua aposentadoria. Ainda mais porque você viu nesse vídeo aí, você viu como as despesas do governo crescem cada vez mais. E se as despesas crescem cada vez mais, você não acha que ele vai querer cortar esses gastos cada vez mais? E um dos gastos é a aposentadoria do Estado. Você acha que daqui 10, 15, 20 anos, quando você chegar na idade para se aposentar, você acha que o governo ainda vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria para você? Você acha que vai ter dinheiro para pagar pelo menos o quanto ele paga hoje? Você não acha que tem uma chance grande de diminuir, pelo menos? Porque o governo tem essa tendência de reduzir os gastos? Pois é. E a work pension, ela funciona como uma aposentadoria privada, que você vai ter o seu dinheiro para se aposentar e você não vai depender 100% do Estado, que pode mudar muito nos próximos anos. Além do fato de que essa contribuição que é descontada do seu salário, ali na work pension, ela é feita antes do pagamento de imposto. Então ela também diminui a base do cálculo do imposto. Se você ia pagar sobre, por exemplo, 20 mil, se você está contribuindo com 2.000 libras por ano para sua work pension, vai diminuir a base de cálculo para 18 mil. Você vai pagar menos imposto se você estiver contribuindo para uma work pension. Então, se você é empregado e você tem direito a uma work pension, não peça para sair, porque vai ser fundamental para você lá na frente, para sua aposentadoria, porque diminui a quantidade de imposto que você paga. E além disso, se você é empregado com a work pension, o seu patrão ainda é obrigado a dar uma contribuição extra de pelo menos 3%. Você ainda ganha dinheiro extra do seu patrão. Work pension só tem benefício, não peça para sair. Diminui os impostos, garante uma aposentadoria para você muito mais tranquila do que depender 100% da state pension e ainda você ganha dinheiro do seu patrão. E agora, se você não for empregado, se você for self-employed, você também tem uma maneira de acabar recebendo um tipo de restituição do imposto que você pagou. Como eu falei, você vai começar a pagar cada vez mais impostos, mas existe uma maneira que você, sendo self-employed, pode acabar restituindo parte desse imposto que foi pago, que é através da personal pension. A personal pension é como se fosse a work pension para quem é empregado, mas para self-employed. Ao invés do patrão abrir para você, como você é o seu próprio patrão, você vai ter que abrir a sua personal pension. Por isso que ela se chama personal pension, porque é você que cuida, você que abre, é você que vai atrás. Não é do patrão, não é a work pension, é você que tem que se virar. E a personal pension, ela funciona um pouco diferente, que ela também tem um baita de um benefício. Qual que é o benefício? A cada 100 libras que você deposita na sua personal pension, para você se preparar para sua aposentadoria, para você começar a construir um patrimônio, para quando você chegar lá na frente você não depender só do Estado, a cada 100 libras que você deposita, você recebe 25% de bônus do governo em forma de restituição do imposto, em forma dele te devolver. Ele fala assim, opa, pera aí, você está investindo para sua aposentadoria? Eu vou devolver uma parte do imposto que você pagou aqui. A cada 100 libras eu te dou pelo menos 25% de bônus e vira 125. Se você deposita 200, vira 250. Se você deposita 400, vira 500. Você vai recebendo de volta uma parte do imposto que você pagou e esse dinheiro vai ser investido para sua aposentadoria. O aumento de imposto talvez seja até mesmo inevitável. Como eu falei, o governo ele fica numa posição realmente muito complicada, porque se ele não aumentar imposto, se ele não cortar gasto, a dívida sai do controle. E se a dívida sair do controle, tudo vai começar a ir muito mal. Então, o aumento de imposto talvez vai ser uma coisa que a gente vai ter que lidar nos próximos anos, nas próximas décadas. A diminuição de gastos também, o governo vai acabar cortando o investimento em muitas áreas. Vai acabar, de repente, diminuindo o quanto você poderia ganhar, de repente, de aposentadoria lá na frente do Estado. Por isso que é tão importante você entender, primeiro, como se proteger do aumento dos impostos, como aproveitar os benefícios fiscais, que não são esses dois únicos, existem outros, e também acabar planejando você mesmo a sua aposentadoria, não depender do Estado. Porque olha o cenário, olha as coisas como estão acontecendo. Para pensar se não vai ser interessante você acabar construindo a sua própria aposentadoria do que depender 100% do Estado. Olha a situação da dívida pública, olha a situação do déficit. Não tá fácil e os próximos anos talvez não sejam fáceis também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e comenta aqui embaixo se você quer ver um vídeo específico sobre a work pension, sobre como a work pension funciona. Se você quiser saber um vídeo também sobre a personal pension, se você é self-employed, como que você faz para correr atrás, para abrir, no que você investe, como que você deposita, como que funciona esse bônus. Comenta aqui embaixo se você é empregado e quer ver um vídeo sobre a work pension e comenta aqui embaixo também se você é self-employed e quer ver um vídeo sobre a personal pension. Não deixa de se inscrever no canal e não deixa de compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece para mostrar, olha aí o que está acontecendo com o Reino Unido. A gente está lá
lascado, a gente precisa correr atrás e cuidar do nosso futuro. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.